Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas à terceira aula do curso Meditação Empresarial. A gente viu na última aula a questão da dinâmica do ter para ser ou do ser para ter, e isso é de fundamental importância ser compreendido porque isso baliza todo o nosso entendimento ao longo de todas essas 4 videoaulas que a gente veio tratando aqui, essa ideia de como que a meditação pode nos ajudar no lado profissional. Só recapitulando então esse ponto, a gente nessa busca de ter as coisas para poder ter uma autoimagem, ter um nome, ter um reconhecimento, a gente nessa dinâmica do ter para ser vem atropelando a si mesmo, aos outros, a natureza, né? Não vem medindo os meios para se alcançar determinados fins e, como diz também uma outra frase, a gente gasta a nossa saúde para juntar dinheiro e depois tem de gastar o dinheiro para recuperar a nossa saúde. Então, será que não haveria um outro caminho, uma outra forma, um outro jeito de poder ter uma harmonia maior? Eu vou trazer uma frase que diz o seguinte: a única chance que nós temos é aquela que nós nos damos. Então, se a gente tem um potencial latente, né, para de repente ser um artista, ser um cientista, ser um acadêmico, a gente só vai alcançar alguma coisa nesse sentido se a gente se der a chance. Então, para esse caminho mais de autorrespeito, de autoconsciência, tudo começa com uma mudança interior. A gente sair dessa necessidade de provar para os outros quem a gente é, ou de alcançar alguma coisa achando que a felicidade está nas posses materiais, como a gente conversou também na segunda videoaula, as coisas nunca vão ficar boas para sempre. Tudo é transitório, tudo é passageiro, tudo é impermanente no mundo das formas. Como eu falei, o carro do ano, ele vai deixar de ser carro do ano no próximo, ou então o último smartphone vai ser superado por uma nova tecnologia. Então, se a gente tentar se apoiar nas coisas externas para poder alcançar alguma felicidade, a gente vai fatalmente cedo ou tarde acabar se frustrando, se tendo a necessidade de buscar alguma outra coisa, quando esse autorrespeito, essa autoconsciência, esse mergulho interno para dentro da gente, nos proporciona uma estabilidade no nosso próprio ser. Né? A prosperidade não seria a nossa conta no banco, mas a nossa capacidade de gerar dinheiro. E a gente tem uma dinâmica de ter atitudes, né, ter ações que são demandadas também naturalmente por outras pessoas, né, por mercados, por situações externas. Então esse caminho mais natural, mais orgânico, mais simples, né, de se tratar as coisas, pode proporcionar para a gente um ganho muito maior enquanto sociedade, né, enquanto indivíduo, sociedade e como um ecossistema também falando, né, porque nós somos interdependentes de um grande ecossistema. Esse caminho natural precisaria da nossa chance, né? A gente precisaria de repente, talvez já com tantas evidências, né, com tantos elementos mostrando para a gente a nossa dificuldade de lidar nessa dinâmica que a gente vem tratando, né, do ter para ser, talvez a gente possa dar essa chance para a paz, como também dizia o John Lennon, né, em uma das suas músicas, né, a música Imagine, e daí buscar esse autorreconhecimento, buscar ver como que a gente se sente nas situações que a gente esteja presente, quais seriam outros caminhos para a gente poder guiar as nossas vidas, porque basicamente a gente encerrou dizendo que essa próxima videoaula, né, essa presente videoaula, seria sobre a bifurcação entre mudar ou morrer. Né? A gente talvez tenha que falar mais sobre isso, né? Como eu falei, eu tenho uma série de podcasts, mais de 60 no momento dessa gravação, no qual eu trago muito sobre esse assunto, né, com várias evidências, vários elementos, né, falando sobre tudo isso, mas a gente tem de buscar, né, ter uma outra dinâmica de vida, porque isso está se provando muito dificultoso, né, muito impossível. Né? A nossa realidade ela não é autossustentável. E aí quando a gente fala, né, sobre essa liberdade, a gente buscar o nosso potencial, buscar a nossa felicidade mais genuína, talvez alguém possa vir, né, na conversa e pensar que isso teria, né, uma balbúrdia como consequência. Eu digo que não. Porque, como eu trouxe aquela frase do Pietro Baldi, né, que o descanso só é belo como repouso para um trabalho realizado e preparação para um novo trabalho, ninguém vai gostar de ficar descansando a vida toda. Claro que a gente pode ter uma exaustão que requeira, né, um equilíbrio maior, né, um reequilíbrio maior com as coisas, né, mas todo mundo gosta de se sentir útil, né, de repente alguém que tem uma vocação mais artística gostaria de compor alguma coisa e aos poucos fazer uma migração para trabalhar com música, se essa é a vocação dessa pessoa, né, e também ao mesmo tempo que nós teríamos artistas, nós também teríamos pessoas que gostariam mais do mundo acadêmico, né, tem muitas pessoas que fazem pós-graduação, mestrado, doutorado, até pós-doutorado por livre e espontânea vontade. Então, quando existe esse autorrespeito,
essa autoconsciência, essa autopermissão, a gente tem também uma harmonia social que vai passar por desafios, que vai passar por estímulos, por problemas também chamando, né, essa questão de a gente ter a necessidade de buscar uma resolução para uma situação. Isso pode ser mais harmônico, né, mais autorrespeitoso, né, mais autoconsciente do que o que a gente vive. Porque basta ver o momento que a gente passa, né, com essa gravação sendo feita no momento da pandemia do coronavírus, com a quarentena prolongada. Ao mesmo tempo, a gente já tinha problemas como fome, misérias, poluições, desperdícios, extração não renovável dos recursos naturais, extinção das espécies vivas. Então isso já estava se mostrando, né, a nossa conduta, de uma maneira geral, já vinha mostrando que a gente estava numa dinâmica um pouco invertida, né, que essa desinversão do ser para ter se proporia a corrigir. Então a gente, nesse autorrespeito, nesse caminho mais natural, mais orgânico, a gente pode buscar qual que é a nossa contribuição genuína que a gente pode dar para a sociedade, nem que seja fazer uma transição gradativa, assim como eu fiz a minha, de poder juntar um dinheiro no mundo corporativo para poder apostar no empreendedorismo. E aí buscar soluções, a gente vai ter um arranjo natural das coisas. Né? Existe uma inteligência que governa, que é inerente a todo o universo, né? Que cria as coisas, mantém as coisas, né? No sentido de prover recursos e oportunidades para as criações se manterem, né? Seja a nossa alimentação, tudo que a gente pode considerar nesse sentido, e que na transformação tem uma regeneração, né? Tem um renascimento para situações futuras. Né? A gente está sempre morrendo para o passado e dando luz a um novo ser humano que a gente pode ser numa nova situação. Então tem essa dinâmica de plenitude também nessa ordem maior que é inerente a todas as coisas. Então a gente precisaria, né, fazer essa observação toda, não como uma nova crença, como a gente pode entender isso, né, de ser aderida e simplesmente repetida, não. A gente, na tomada de atenção do momento presente, que foi a primeira videoaula, a gente faria um reconhecimento da realidade, né, a partir de elementos do momento presente, como nossa respiração, objetos, pensamentos, sensações físicas. E nesse reconhecimento todo alerta para o momento presente, a gente reconheceria onde que está a inversão, onde que está o problema e novas possibilidades de construir e viver. Então a ideia básica é fazer esse reconhecimento, né? Claro que a gente precisaria de repente de tempo para isso, como eu também fiz a minha pesquisa e dou a minha contribuição de acordo com as minhas possibilidades, mas tem muita gente também engajada nessa seara, tem muita gente também que tem a sua própria contribuição a dar nesse sentido todo, né, com a sua experiência de vida, com a sua jornada de vida, etc. Então a ideia é que a gente possa fazer uma conversa, né, de buscar uma harmonia maior, um entendimento e um equilíbrio, para que a gente possa sair de uma autodestruição, né, a gente está acabando com a nossa possibilidade de se manter vivo aqui no planeta Terra, com a destruição do nosso ecossistema, do qual a gente é dependente, para colocar de uma forma bem simplificada, e sair para uma questão de mais harmonia, como eu trouxe a frase do Gandhi, de que a paz seria o caminho, né? Então, de alguma maneira, a gente pode buscar ter esse alinhamento, fazer um arranjo da nossa vida, né? Procurar uma melhor maneira de organizar as coisas, tudo vai se encaixando gradativamente, né? Tudo tem necessidade de repente, um tempo para poder ficar no seu perfeito equilíbrio novamente, mas isso é parte da vida, né? A gente tem que ter essa harmonia toda, porque existem, né, leis de funcionamento do universo que elas são imperativas. A gente é parte disso, e não estaria à parte disso, né, lutando contra a vida, né? Então essa é uma discussão muito abrangente, né, que também, como eu trago aqui nas ideias, seria difícil de cobrir todo o assunto numa videoaula. As palavras são apontamentos para a realidade, não como a nova verdade, né, dita em palavras, né? A gente pode até falar mais sobre isso, né, por outros caminhos, né? Essas gravações de podcast eu venho falando já há bastante tempo sobre essa dinâmica toda. Mas a ideia é que a gente possa buscar uma forma de simplesmente construir e viver em harmonia, né? Vivendo uma nova situação, né? Uma nova maneira de viver a vida de forma plena, equilibrada, abundante, próspera, feliz para todos, né? Porque a gente está percebendo que o nosso ganho, ele não é um ganho exclusivo das minhas vontades imaginárias, né? O meu ganho real é o ganho de todos, a gente tem essa necessidade de interdependência, a gente é interdependente, então estaria talvez saindo, né, nessa dinâmica que a gente se colocou, de uma ausência de recursos abundantes, como era no passado, que parecia que a gente podia ser independente, hoje a gente percebe a nossa interdependência de uma forma mais objetiva. E talvez esse despertar todo, nesse reconhecimento maior, a gente esteja nessa necessidade de buscar melhores maneiras de convivência social, de autorresolução individual e uma necessidade maior de harmonia com o macroambiente também, né, com o meio ambiente, com a natureza como um todo.
Então, basicamente, seria isso que a gente precisaria conversar nessa terceira videoaula. A gente vai continuar conversando sobre projeções de futuro, como que tudo isso poderia ter as suas consequências, mas, basicamente, esse convite todo, ele é de uma observação sincera, neutra e imparcial, na qual a gente coloca a nossa consciência para observar tudo isso, e nesse reconhecimento a gente encontra toda a nossa potencialidade que é capaz de superar qualquer tipo de adversidade. Claro que muitas vezes passando por tempo para poder se resolver as coisas, mas mesmo a maior estrada do mundo começa com o primeiro passo, já diziam os chineses. E os gregos também dizem, né, ou pelo menos a Grécia Antiga tem a frase, de que o primeiro passo já é 50% da jornada. Então tudo começa com o primeiro passo. Nós aqui nesse diálogo talvez estejamos dando um passo nesse sentido, em busca, né, dessa realidade compartilhada, dessa solução para a nossa vida como um todo, para poder construir e viver de uma forma mais harmônica, mais autorrespeitosa e próspera também de verdade, né? Que a gente possa ter uma tranquilidade, uma qualidade de vida e uma abundância, né, nessa jornada de evolução que é a própria vida. Então agradeço mais uma vez a atenção que você dedicou para essa terceira videoaula e nos vemos então no nosso próximo encontro. Muito obrigado, um abraço e até!